Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez, Boletim da Fé. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a oração eficaz. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que oração é comunhão, oração é relacionamento com o nosso Pai. Oração, relacionamento com o nosso Pai. Oração eficaz. A palavra eficaz é produzir o efeito pelo qual aquilo foi criado. Ou seja, qual o propósito da oração? De recebermos da parte de Deus todas as estratégias, receber da parte de Deus inspiração, receber a sua própria vida, receber força. Enfim, a oração, ela veio a existir fruto da estrutura de autoridade que Deus colocou na terra. Então, quando Deus colocou o homem e a mulher na terra, especificamente no Jardim do Éden, Deus surgiu o relacionamento, surgiu a oração. Então, a oração é fruto da estrutura de autoridade que Deus estabeleceu aqui na terra. Ou seja, Deus delegou ao homem: tenha autoridade, tenha domínio, sujeitai a terra. E Deus comanda, Deus traz essa comissão para a humanidade. Esse é o propósito de Deus, agir através da humanidade. O que é cristianismo? É Deus agindo através da humanidade. E para que a gente possa agir, para que a gente possa caminhar aqui na terra e ter uma vida bem-sucedida, nós precisamos ter essa interação, precisamos ter esse relacionamento, precisamos ter o estilo de vida de oração para estarmos afinados com o coração de Deus e o nosso coração e caminharmos e prosseguirmos adiante, e em tudo aquilo que nós fizermos vamos ser bem-sucedidos, porque o Senhor habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então a comunhão que a Bíblia deixa claro, é 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz que nós somos chamados à comunhão de Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 1 fala comunhão com o Pai. E 2 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz comunhão com o Espírito Santo. Então somos chamados para ter comunhão com o Senhor Jesus, somos chamados para ter comunhão com o Pai e somos chamados para ter comunhão com o Espírito Santo. E nós sabemos que nessa nova aliança nós estamos no ministério do Espírito Santo. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Sabe, o Espírito Santo, ele tem um ministério em mim e ele tem um ministério em você. Se você nasceu de novo, o Espírito de Deus está habitando em você. Eu não posso impedir o ministério do Espírito Santo em você, mas eu posso impedir o ministério do Espírito Santo em mim se eu não acreditar. Porque é impossível agradar a Deus sem ser pela fé. E nós recebemos tudo o que vem da palavra de Deus pela fé. Então, quando nós cremos que estamos no ministério do Espírito Santo, nós estamos recebendo, vamos receber a ajuda, a assistência do Espírito Santo, inclusive nas orações. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste em toda fraqueza. O Espírito Santo, ele vai nos assistir em toda fraqueza, inclusive na falta de habilidade ou capacidade para ter uma oração eficaz, bem-sucedida, as orações respondidas. O Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. E para que você entenda melhor isso, eu quero mostrar algo para você no Evangelho de João. Estamos colocando alguns fundamentos sobre a oração. Provavelmente vamos ter outro boletim da fé sobre oração, ok? Eu creio que você vai ser abençoado nesses fundamentos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Duas coisas que você precisa entender nesse versículo. A primeira delas é que Jesus ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem, isso é presente contínuo. Jesus, em Hebreus 7, 25, Jesus é nosso sumo sacerdote para sempre, ele está intercedendo entre eu
e Deus, Jesus está lá. Nós estamos em Cristo e é porque estamos em Cristo temos acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E Jesus diz, eu sou a verdade. E nós sabemos que a verdade é a palavra. João 17:17, Jesus ele diz na oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então presta bem atenção nisso. Quando nós oramos, quando nós vamos desenvolver relacionamento com o Pai Celestial, nós vamos fazer através da verdade, através da palavra. Então é orando a palavra que você vai ter uma oração eficaz, uma oração poderosa, uma oração inspirada pelo Espírito Santo, é uma oração que é feita através da palavra. Ou seja, segundo o procedimento pelo qual as Escrituras estabelecem, é por aí que nós devemos caminhar na nossa vida de relacionamento com o nosso Pai. Jesus deixou isso claro, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e nós temos o Espírito da verdade que está atuando dentro de mim e dentro de você agora mesmo, se você já nasceu de novo, se você já fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ok? O Espírito Santo habita em você e Ele vai te conduzir a toda a verdade. Então, dependa do Espírito Santo para a sua vida de oração. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, eu quero caminhar através das Escrituras para caminhar sobre a verdade, para chegar ao coração do meu Pai. Então, nós precisamos da palavra para chegarmos até o coração do Pai. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo, Hebreus 4, 16, vamos ouvir a palavra. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, olha só, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por que eu estou te falando de você orar a palavra? Não é necessariamente você pegar a palavra e ficar recitando, mas é você pegar o caminho através da palavra. A palavra de Deus é o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Então, quando nós vamos nos relacionarmos com Deus, nós precisamos saber o que é que a palavra fala sobre a oração. Nós precisamos estudar, pensar, meditar sobre a palavra para que a nossa oração ela seja eficaz. Nós não estamos jogando palavras fora, nós não estamos decorando versículos para falar para Deus, não é disso que eu estou falando. É, por exemplo, aqui, nesse texto que nos dá acesso ao trono da graça, nós já temos acesso. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós fomos lavados e remidos, ok? Nossa natureza de pecado, ela foi enterrada, o velho homem foi enterrado, e nós ressuscitamos com Cristo, temos acesso ao coração do Pai. Mas para a oração ela ser eficaz, ou seja, ter resposta das suas orações, precisamos nos fundamentar nas Escrituras. Esse é um dos versículos. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Você não vai receber nada da parte de Deus. De fato, você não vai conseguir receber aquilo que já foi dado da parte de Deus se você não for confiadamente, em fé, acreditando através das Escrituras para receber misericórdia, graça para socorro em ocasião oportuna. É com ousadia, é com confiança, não é algo natural que eu estou falando, não é força de vontade, mas uma confiança nas Escrituras. Senhor, eu me achego a Ti, com toda a confiança do meu coração, ao Teu trono nesse momento, para receber socorro, Pai, em ocasião oportuna. Eu recebo misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É Deus te dando uma outra oportunidade para acertar o que você não acertou, para você corrigir aquilo que não foi corrigido. Então Deus, quando você se achega a Ele, Ele te dá uma oportunidade para você caminhar de uma forma cheia de sabedoria, cheia de inspiração do Espírito Santo e cheia de força. Receber misericórdia, uma outra oportunidade e achar graça, favor de Deus
para um socorro em tempos de necessidade. Quando você medita num versículo desse, você simplesmente meditar, sua oração, ela será diferente. Porque você está pegando o caminho que é Jesus Cristo. Você está pegando o caminho que é a palavra. E o Espírito de Deus vai te conduzir através da palavra ao coração do Pai. O Espírito, ele nos guia a toda a verdade. Esse guiar é pegar pela mão e dizer, olha, vamos pegar aqui esse caminho, que é nesse caminho que você chega ao coração do Pai. A presença de Deus, com a consciência, não como um menino, não como mesmo nascido de novo e tendo acesso ao Pai. Você não compreende ao Pai se você não for pelo caminho. É por isso que existem as orações dos bebês espirituais, dos meninos espirituais, e orações que são maduras. Um relacionamento maduro é um relacionamento, uma oração madura, um relacionamento maduro com o seu Pai. Ele é fundamentado nas Escrituras. E as orações de um homem maduro, uma mulher madura, que ora ao Senhor através das Escrituras, provavelmente as petições ou aquilo que será pedido, ok? Ele não terá a ênfase. A ênfase na oração é conhecer mais quem Ele é. A ênfase na oração para quem vai orar a palavra é conhecer mais do caráter do seu Pai. É amá-lo, é colocar as suas afeições por Ele, é desenvolver um relacionamento de coração para coração. Porque o nível mais baixo de um relacionamento é algo que você pode receber daquela pessoa. Porque se toda pessoa que se aproximasse de você para ter um relacionamento com você, somente pelo que você pode dar para ele, você ficaria triste. Então, Deus, ele dá um desconto quando somos meninos, quando somos infantis no relacionamento, espiritualmente falando, criança que não amadureceu espiritualmente, é um menino na fé. Como nossos filhos, ele pequenininho, ele só queria saber das coisas boas, só queria saber dos presentes, só queria saber daquilo porque é menino. Mas quando ele amadurece, ele quer ter um relacionamento com o seu pai. Ele quer conhecer o coração do pai, ele quer ouvir o que o pai tem para dizer. E sabe, esse tipo de oração que eu estou te falando hoje, uma oração eficaz. E podemos te provar através das Escrituras que o Senhor está pronto para responder a tua oração, pronto para responder a tua oração. O problema é que isso entrou na cabeça de muita gente. Mas minhas orações, é tão difícil a oração. Tem pessoas que têm oração como um fardo, como algo pesado, mas a oração deve ser como você respira, algo involuntário. Você está respirando e colocando para fora, respirando. Isso é a vida de oração. É onde nós nos alimentamos da presença do Pai, do coração do Pai, onde somos guiados, onde somos fortalecidos, onde nós vamos orar por outras pessoas, fazer orações intercessórias, oração de petição, oração de intercessão, oração da fé. São vários tipos de oração, mas eu estou colocando um fundamento hoje, nessa primeira palavra sobre oração. E muitas vezes pessoas pensam que a resposta não chegou. E eu quero te dizer algo sobre isso. Se você orou em fé, se você orou de todo o seu coração, não é que Deus não mandou a resposta, é que muitas vezes a resposta vai vir não da forma que você gostaria que viesse. Deus sabe como te fortalecer. Deus não vai te dar necessariamente o que você quer. Deus vai te dar o que você necessita, o que é importante, o que vai trazer força, o que vai te dar força para essa jornada. Então as respostas de Deus, às vezes elas virão em forma de semente, às vezes elas virão numa embalagem diferente, mas Deus nunca deixa de responder aos seus filhos. A Bíblia diz nos Salmos 35, eu quero ler Salmos 34, eu quero ler junto com você lá, Salmos 34. Oh, glória a Deus, aleluia. Quero que você preste atenção a esses salmos. Vai te ajudar de uma forma poderosa. Aleluia. Salmos 34, versículo... Aleluia. 10 diz:
Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, verso 10. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mas eu posso te dizer outro também. São vários textos sobre resposta de oração. Em Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quando você vai ter oração, quando você vai se relacionar com o seu Pai Celestial, ok? Ele diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. A busca de Deus, a busca da sua presença, o voltar-se para Deus, automaticamente já libera galardão, já libera algo para a minha vida e para a sua vida. Creia nisso. Pode ser que o que você recebeu, você não pegou, não tocou, não sentiu, mas pode ser que Deus liberou algo espiritualmente, liberou algo de um livramento lá na frente, liberou algo que você não vai precisar passar, só porque você resolveu buscar a Ele. A Bíblia diz, creia que Ele é galardoador, creia que Ele é presenteador daqueles que o buscam, Ele é presenteador. Tenha certeza, crie essa convicção na palavra e você vai entender e vai desfrutar de uma vida eficaz, uma oração eficaz, um relacionamento eficaz com Deus. Pai, eu estou te buscando, eu me achego a ti, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 16, eu me achego confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, uma outra oportunidade, e graça, teu favor, para me socorrer em tempo oportuno. Eu recebo isso, Pai. Eu te amo, Pai. Senhor, eu te dou graças, porque a tua palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor, deve acreditar que o Senhor existe e que se torna presenteador. E por isso, Pai, eu recebo nesse momento de oração aquilo que o Senhor está liberando para a minha vida, no nome de Jesus. E sabe, Jesus fala outro texto no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Estamos colocando alguns fundamentos sobre oração eficaz. Se você chegou agora, nós estamos estudando sobre oração, porque a oração ela só será eficaz se nós orarmos a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade, o caminho e a verdade. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem. Então precisamos, através de Jesus, que é o caminho, através de Jesus, que é a verdade, que é a palavra, nós chegaremos ao trono, nós desfrutaremos daquilo que já foi providenciado. O acesso nós temos, mas nós precisamos caminhar nesse acesso, desfrutar desse acesso e da presença de Deus manifesta através das Escrituras. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu quero linkar esse texto e depois nós vamos caminhar para o final. Olha só, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Jesus diz, se permaneceres em mim. Quem é Jesus? A palavra. Quem é Jesus? O caminho. Quem é Jesus? A vida. E ele disse, ninguém vem, não é ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se permaneceres em mim, glória a Deus. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E você pode estar perguntando, mas isso é verdade mesmo? O que eu pedi, Ele vai me dar? Sim. Agora, tenha certeza de que esse pedido, qualquer um que você fizer, será dado a você se você permanecer no caminho, se você permanecer com a palavra, se as palavras dele permanecem em você. E presta bem atenção, Deus é poderoso para construir dentro de você um caráter igual ao dele, para você não pedir algo que tire você do propósito, que tire você da jornada que ele estabeleceu aqui na terra para você. Se você permanece em Jesus, e se as palavras de Jesus permanecem em você, tenha certeza que você não vai pedir qualquer coisa,
tenha certeza que você não vai pedir coisas erradas ou coisas que te tiram do teu propósito. Você nem precisa se preocupar com isso. A única coisa que você precisa é deixar-se ser persuadido pela palavra, permanecer na palavra. Permanecer em Jesus é permanecer no caminho, é permanecer na palavra. E quando você está no caminho, você está com a palavra. Quando você está com a palavra, você está no caminho. Quando você está no caminho, você está com a palavra. E é nessa jornada que Deus afina o teu coração para você pedir aquilo que você quiser. Você pode pedir, ok? E vai estar dentro do propósito de Deus para a tua vida. Ah, mas será que se eu pedir uma coisa errada? Eu já te falei que o que vai te moldar é o oleiro, é o Senhor. É você na mão do oleiro, no caminho, na palavra, com certeza, só vai sair do teu coração e da tua boca aquilo que está em linha com o coração do Pai. Depois de permanecer no caminho, na palavra, e a palavra permanecer em você, só vai sair aquilo que está dentro do propósito profético que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu quero te provar, linkar esse versículo com o que Jesus fala também no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24. Ele diz, por isso vos digo, sabe esse por isso aqui, em Marcos capítulo 11, verso 24, é bom a gente saber o que foi dito no verso 23. Marcos 11, 23, Jesus ele está falando para os seus discípulos, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê no que diz, mas acreditar no que está dizendo, vai acontecer o que você está dizendo. Oh, glória a Deus! Vai acontecer o que você está dizendo, desde que você não duvide no seu coração. Não duvidar no coração, não é falar, feito um papagaio, mas é falar a palavra que foi implantada no seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quando você está crendo com o coração e falando com a sua boca e crendo naquilo que você fala, você vai ter aquilo que você fala. Oh, glória a Deus! Mas aí, voltando para a oração, no verso 24, Jesus diz, por isso o quê? Quando você fala e não duvida no coração, mas crer no que fala, aleluia, mas crer no que fala, como vem a fé? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ou você ouve a palavra de Deus e teu coração fica cheio. E a Bíblia diz, em Mateus 12:34, que a sua boca vai falar do que está cheio o coração. Então, quando você fala, você vai acreditar no que fala, porque essa fala que você está falando, o que você está dizendo, você não está repetindo de alguém, nem falando o que alguém falou. Você está falando aquilo que foi implantado no seu espírito, cheio dessa palavra, sai na tua boca. Aí ele diz, por isso vos digo, que tudo quanto em oração, pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tudo é tudo, irmãos. Não precisamos estudar o que é tudo, mas tudo mesmo. Mas a chave nesse versículo 24, a chave é em oração. Tudo quanto pedirdes em oração. Lembra que oração? O que é oração? Nós iniciamos aqui, relacionamento com Deus. Quando foi que surgiu a oração? Quando Deus implantou, quando Deus estruturou e criou a estrutura de autoridade aqui na terra, delegando ao homem. Ele diz, dominai, sujeitai a terra. Então Deus estabeleceu uma autoridade na terra, que foi o homem, ok? E aí surgiu o relacionamento, a oração, céu com a terra. A oração é a licença na terra para a interferência dos céus. A oração é a licença para a intervenção do céu aqui na terra. Aleluia! Nós vamos ter outros capítulos sobre a oração, e você vai aprender mais sobre isso. Mas voltando aqui sobre a resposta das orações, sobre ter uma oração eficaz. Nós falamos de João 15:7, se permaneceres em mim, Jesus diz, se permaneceres em mim, quem é Jesus? O caminho. Ninguém vai ao Pai. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para o coração do Pai. Ninguém, se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, permanecer no caminho e permanecer na palavra vai te moldar para você pedir algo que te mantenha no propósito profético de Deus
aqui na terra para a tua vida. E Marcos 11, 24, nós estamos pegando esse versículo também para fundamentar o que eu estou te dizendo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Crede que recebeste e será assim convosco. Por isso, ou seja, quando eu creio e falo no que creio, quando eu estiver tendo relacionamento com o meu Pai, conversando com Ele, em oração com o meu Pai, o que eu pedi, aleluia, em oração, o que eu pedi, o Senhor diz, creia e receba, e você terá. Percebe que o possuir, percebe que o ter vem depois do receber. Primeiro nós recebemos e depois nós vamos possuir. Aleluia! Você não pode possuir algo que você não recebe. Mas a fé é a realidade das coisas não vistas. É a prova de coisas que não são vistas. Aleluia! Então nós oramos ao Senhor. Estamos conversando com o nosso Pai. Pai, eu recebo essa promessa que foi oferecida. O Senhor não só me prometeu, o Senhor prometeu e me deu. E eu estou aqui, tendo esse momento com o Senhor. E recebo pela fé aquilo que o Senhor me prometeu, mas não só prometeu, o Senhor me deu. E eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo e te dou ações de graças. Aleluia! Essa é a chave. Creia e receba. Creia e receba no momento que você está conversando com o seu Pai. Então, irmãos, glória a Deus. Espero que você tenha aprendido algo nesse boletim da fé, oração eficaz. Com certeza nós vamos ter outros capítulos ou outras partes sobre a oração eficaz. Que Deus continue te abençoando cada vez mais e não esqueça, nós falamos sobre a oração de petição, vamos falar também sobre a oração da fé, depois podemos falar sobre a oração de intercessão e outras coisas mais, acerca do relacionamento que nós devemos ter como estilo de vida com o nosso Pai. E por causa disso eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse boletim da fé. E eu creio que o teu Espírito vai inspirar cada um deles a andar nesse caminho chamado Jesus, a andar sobre as Escrituras, para desfrutar tudo daquilo que o Senhor liberou para nós através do seu Filho amado, Jesus Cristo. E nós recebemos pela fé a inspiração do Espírito Santo para ter uma oração eficaz no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando.